Glória a Deus. Graça e paz, amém, igreja? Amém. Como vocês estão? Tudo bem? Amém. Graças a Deus. É uma honra estar aqui para falar da palavra de Deus, compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Eu fico muito agradecida e sei que quarta-feira a gente cansa muito, meio de semana, mas que Deus venha fortalecer cada um que estão aqui e que vocês venham sair daqui renovados, tá bom? Pelo poder de Deus, pelo poder da tua palavra. E que todos venham sair daqui alegres, felizes, melhores do que entrou. Amém? Vamos começar fazendo uma oração, mais uma oração. Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Graças te dou pela tua igreja, Pai. Graças te dou, Pai, por estar aqui para compartilhar a tua palavra com teus filhos, ó Deus. Fala, Pai, ao coração de cada um que está aqui, Pai. Fala, Deus, no profundo, Senhor. Pai, que a tua palavra venha, Pai, de encontro ao coração de cada um, Pai. E que teus filhos venham sair daqui renovados pela tua palavra, Pai. Porque é a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra que transforma. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Me dá graça nesse momento, Senhor. Pai, que não seja nada de mim, Pai, mas que seja sim o teu Espírito Santo. Porque, Pai, só o Senhor, Pai, tem tudo para nos oferecer. Só o Senhor tem tudo para nos alimentar, ó Deus. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, a partir do versículo 31 ao 39. O tema da nossa mensagem hoje é: o que te afasta de Deus? Esse é o nosso tema. O que te afasta de Deus? Começa com uma pergunta: o que te afasta de Deus? Romanos 8, 31. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra.
A palavra do Senhor aqui começa com outra pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se nosso Deus é por nós, por que tememos tanto? Por que nos afastamos de Deus? Todos os dias é uma luta diária. Algumas áreas a gente sofre mais. A perseguição, às vezes, em algumas áreas são maiores. Porque, em vez da gente aproximar de Deus, por que a gente se afasta de Deus? Diante das tribulações, diante das situações. Por que ficamos tão desanimados? Se a palavra declara que Deus é por nós. E aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta para a igreja meditar, a igreja pensar. Na hora difícil, naquele momento difícil, vocês vão pensar: Deus é por mim, Deus é comigo, eu não posso temer. E é baseado na palavra do Senhor que a gente vai conseguir durante a nossa caminhada com Cristo, né, até a volta de Jesus. É na palavra que nós vamos firmar. E muitas das vezes a gente fica muito desanimado. Quando vem uma luta, a primeira coisa que a gente pensa: não aguento mais, não quero mais, não vou dar conta. E Deus já declarou aqui na tua palavra que Ele é conosco. É Ele que nos sustenta. E quando vem a luta, a gente esquece, porque a luta fica maior. Nós nos perdemos diante das situações do dia a dia. Aí a gente está naquele momento complicado que todos nós temos, né? A palavra diz que o mundo há de ter aflições e tenha bom ânimo, né? Que a palavra diz para a gente ter bom ânimo. E no momento difícil a gente não tem bom ânimo, a gente desanima. A gente esquece. A luta vem, a gente esquece da palavra. Então nós temos que parar e pensar: nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que nós temos que estar firmados na palavra do Senhor, todos os dias alimentando. Esse é o alimento diário que nós temos que ter. Às vezes a luta está grande, a gente vai para o joelho: Deus, eu não aguento mais. É normal falar que não aguenta mais. Nós somos seres humanos. O que não é normal é a gente não ler a palavra e desistir. É normal falar: Deus, eu não aguento mais. Deus, está difícil. É normal. O dia que a gente não falar para Deus que a gente não aguenta mais, quem vai ser de nós se a gente não buscar aquele que pode todas as coisas? É normal chorar diante do Senhor. É normal. O que não é normal é a gente falar com todo mundo, menos com Deus. O que não é normal é a gente falar com um colega de trabalho o nosso problema, menos com Deus, aquele que pode nos ajudar. A gente fala com familiares que nem na igreja vai, né, ou vem. A gente desabafa, menos com Deus. Porque nós estamos assim, às vezes tão atribulados que a gente não quer falar com Deus. O desânimo não deixa. Mas essa é a hora de falar: Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu não vou conseguir. Deus, eu coloco essa situação diante do Senhor.
Sabe aquele momento que a gente coloca diante de Deus e depois a gente pega de volta? Ah, Deus, vou resolver do meu jeito. Quem já fez isso? Todos nós, né? Ah, Deus, do meu jeito é mais rápido, eu não aguento mais essa situação, vou resolver de mim mesma. Sabe por quê que a gente faz isso? É porque a gente não está descansando no Senhor. Salmo 37 diz: descansa no Senhor. Aí fala também: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais ele fará. Ou tudo ele fará. A gente não descansa. Quando a gente está atribulado, a gente não descansa. Quando nós estamos assim, cheios de problemas, não descansa. E a palavra diz para descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor, deleita no Senhor. Por que nós não fazemos isso no momento difícil? O pastor Edgar pregou aqui no domingo sobre Jó. Para falar é fácil, né? Palavra linda, poderosa. Mas vamos passar por isso, hein? Que Jó passou. Às vezes a gente perde o emprego, a gente fica tão sem chão, não fica? E agora? Como que eu vou pagar minhas contas? E agora, Senhor, o que vai ser de mim? E Jó que perdeu tudo. Tudo de uma vez. O problema que a gente passa é tão grande, né? Imagina se a gente perdesse o que Jó perdeu de uma vez. Acho que a gente saía da presença de Deus na mesma hora. É difícil, né? A gente lê a história de Jó, é bonita, não é? É linda. Mas na prática não é não. Na prática é difícil. Hoje a gente vê. Nessa pandemia, muitas pessoas perderam seus trabalhos, ficaram desempregados, pai de família. Como foi para eles? Como está sendo? É uma história também, igual a história de Jó. Imagina hoje você vai trabalhar, amanhã não precisa vir mais não. Está despedido. E aí? Quem que a gente deve recorrer? O Senhor. É o Senhor que a gente deve recorrer no momento difícil. Muitas das vezes eu já preguei a palavra de Deus e fui provada naquela palavra. Por que a gente é provado na palavra que a gente prega? Porque Deus precisa trabalhar na gente naquela palavra. Às vezes nós estamos escalados, né? A gente está escalado para pregar e acontece uma coisa durante o dia que nos deixa preocupados, atribulados. Aí a gente fala: hoje eu não consigo pregar não, vou passar para outra pessoa, vou falar com o pastor. Sabe por que a gente não consegue? É porque a gente não fala: Senhor, eu estou assim. Mas é o Senhor que vai falar, é o teu Espírito que vai falar, não é eu, não sou eu, Pai. Eu vou lá, me dá uma palavra nessa situação. Aí Deus vai dar uma palavra de conforto, de consolo, de alegria, de ânimo. Deus me dá uma palavra, hoje eu vou pregar, porque não sou eu que vou falar, é o Senhor que fala. Não somos nós. O dia que nós entendermos que não somos nós, nós vamos conseguir caminhar com o Senhor. Esse fardo pesado, a gente precisa entregar para Jesus. O fardo dele é leve e suave. Sabe por que nossa caminhada fica tão difícil? Porque nós carregamos o nosso fardo. Aí a gente fala: não, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou muito preocupado. Mas a preocupação não é Deus que tira nossas preocupações?
Ah, hoje eu estou triste. A alegria do Senhor é nossa força, não é Deus que nos fortalece? O que nos afasta do Senhor? Ah, hoje eu não vou para a igreja não, que eu vou ver jogo. Nada contra ver jogo. Eu não entendo mais nada contra. Mas a gente falta o trabalho para ver jogo? Onde tira o nosso sustento, onde paga nossas contas? A gente faz isso? Dia de Copa do Brasil, se o patrão não liberar, a gente não vê o jogo. Porque tem que trabalhar. E aí? A palavra diz colocar o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que nós colocamos tantas coisas diante do Senhor, na frente do Senhor? E no momento difícil, sabe o que acontece? A gente perde o chão, porque a gente não está firmado na palavra. Porque a gente perde tempo com outras coisas que a gente tem a hora de fazer. Até porque a palavra diz que tem tempo para todas as coisas. Então tem tempo sim de ver jogo, tem tempo de ir ao cinema, tem tempo de passear com as amigas, com os amigos, tem tempo para fazer o que quiser da vida. Mas tudo tem seu tempo sim, inclusive de adorar o Senhor. Inclusive de trabalhar na obra do Senhor. Se a gente está aqui para fazer a obra de Deus, a gente tem que fazer de todo o nosso coração. Não por obrigação, nem para agradar o pastor. Mas sim, porque é para Deus, a obra é dele. Quando nós dedicamos a obra do Senhor, tudo será acrescentado, porque nós estamos fazendo para Ele, colocando em primeiro lugar. A partir do momento que nós entendermos isso, tudo fica mais fácil, o fardo fica leve, como eu disse. Porque nós perdemos tempo com tantas coisas que é só entregar para Ele. Por que tem pessoas que parece que não tem problemas? A gente olha e fala assim, essa pessoa não tem problemas. Tem sim. É porque ela entendeu que Deus está em primeiro lugar e ela entregou esse fardo para Deus e fica suave. O fardo fica leve. A obra de Deus não é difícil para fazer. O que se torna difícil é a maneira que a gente está fazendo. Aí vocês me perguntam, você fala isso porque você faz tão pouquinho. Mas eu prefiro fazer o pouquinho bem feito do que o muito de qualquer jeito. É melhor pegar uma responsabilidade, uma só, e você fazer ela direito, porque é para Deus. Vocês que estão aí sentados, vocês deixaram tantas coisas lá para fazer, mas vocês estão aqui adorando ao Senhor, vocês estão aqui buscando o alimento do Senhor. Porque vocês vão chegar nas suas casas, vocês vão ter a força, o ânimo que vem de Deus. Aí sim vocês vão ter ânimo de vir para a casa do Senhor, vocês vão ter ânimo de louvar, vocês vão ter ânimo de pregar, vocês têm ânimo, vai ter ânimo de sentar aí e ouvir a palavra do Senhor. E retornar para os seus lares felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim, como diz a palavra do Senhor, que os jovens, os solteiros, cuida das coisas do Senhor. Tá solteiro? Cuida das coisas do Senhor. Cuida das coisas do Senhor, ora, Deus, prepara, Pai, o meu esposo. Aí vocês dizem, mas eu não quero casar, eu só tenho 20 anos. Aí vai orar quando? Depois que casar, depois que arrumar, vai arrumar como? Como
que vai arrumar o esposo ou a esposa? De qualquer jeito? Tudo tem que ter oração. Quando a gente arruma namorado ou namorada, quando você está namorando, é para conhecer um ao outro. É um processo de conhecimento. Aí você vai conhecer o que a pessoa gosta, o que a pessoa faz, o que a pessoa não faz, o que a pessoa é com a família. É conhecimento. Se você não viver esse processo, quando você casar, você não vai conseguir manter o casamento, porque você vai falar: ah, não sabia que você era assim. Ah, não sabia que você não gostava de sair. Ah, não sabia que você não gostava de fazer as coisas do Senhor. Ah, não sabia que você só gostava de jogar bola. Ah, mas hoje é dia de culto, hoje não é dia de jogar bola não, porque você não conheceu quando estava namorando. Aí você esperou casar para conhecer. Então, jovem, além de cuidar das coisas do Senhor, cuide também, para que você consiga ser próspero em todas as áreas da sua vida e ser feliz solteiro. Porque o jovem, ele tem que ser feliz solteiro, para quando ele casar, ele dividir o que ele tem com a outra pessoa, que é a felicidade. Ninguém casa para ser feliz. Você casa para dividir o que você tem. E se você não conhecer a pessoa antes, você vai dividir o que com ela? E se os gostos for diferente? Aí eu vou ler aqui, o versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também todas as coisas? Deus, ele entregou seu único filho por todos nós. Ele entregou seu único filho para que morresse, para hoje nós estarmos aqui livre. Nós somos livres por causa de Jesus. Nós somos livres. Mas essa liberdade, ela só vai acontecer na nossa vida quando nós perseveramos, mantemos na palavra dele, confiamos nele. Porque quando nós não buscamos ao Senhor, nós ficamos presos em tantas coisas, como eu disse. Jesus veio para nos salvar. Deus, ele enviou seu único filho, foi um preço muito alto a ser pago por nós. Por isso que hoje nós somos livres para adorar ele em espírito e em verdade. Para estarmos aqui, teve um preço a pagar. Aí as pessoas falam: ah, mas hoje nós vivemos pela graça. Sim, mas com esforço, com dedicação, perseverança. A graça não pode cruzar os braços. Não, nós não podemos cruzar os braços. Cruzar os braços e falar: ah, Deus, agora tudo vem de graça. Não. Precisamos de nos esforçar todos os dias diante do Senhor, perseverando, se levantando mesmo em oração, lendo a palavra. Oração é uma ação diária, termina com ação. Temos que colocar em prática todos os dias, todo o tempo. Por que nós chegamos aqui na igreja muito cansados, cansaço físico e espiritual? Porque nós não alimentamos o nosso físico e nem o espiritual. O cansaço espiritual cansa o físico. Às vezes aquela dor nas costas que nós sentimos, muito cansaço físico. Às vezes o espiritual faz o cansaço físico. Às vezes nós fica até com dor na cabeça. É a nossa mente.
Nós precisamos alimentar das coisas do Senhor. É muita coisa que vai nos enchendo e a gente enche de preocupações. Preocupações. Por isso que devemos jejuar. O crente ele deve jejuar pelo menos 2 vezes na semana. Se não conseguir mais, pelo menos 2 vezes nós temos que estar jejuando para nos fortalecer no Senhor, para nos fortalecer o nosso corpo, a nossa carne. Todos os dias queimar o nosso eu. Deus, eu não aceito o nosso eu gritar. Não aceito o nosso eu. O nosso eu fala o tempo todo. Nossa vontade, o nosso eu, a nossa vontade, o tempo todo a nossa vontade quer fazer. Todos os dias queremos fazer de nós mesmos. E quando nós fazemos, Deus não faz. Porque nós temos que parar para Deus fazer. Sabe quando nós temos que calar para Deus agir? Sabe quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as trevas, o inferno? Então, é com jejum que nós calamos para Deus agir. Às vezes nós estamos com problema com o nosso irmão, né? No trabalho, ou problema no trabalho, na família, no casamento, ou qualquer outro tipo de problema, a gente tem que calar para Deus trabalhar. Enquanto nós falarmos, Deus não consegue falar, nós estamos falando, nós estamos resolvendo, tentando, né, resolver. Como que Deus trabalha? É o que eu falei no início. Se nós estamos fazendo, nós não dá chance de Deus fazer. Por isso precisamos alimentar da palavra, manter em oração e jejum. Quando não jejuamos, a gente sobe aqui e não sai nada. Sabe por quê? Porque quem fala é o Espírito Santo. E é com jejum e oração e palavra que a gente mantém. Como que eu vou subir aqui sem jejuar? O que vocês vão receber? Se tem gente que pensa, eu subo para louvar, eu sinto que eu não louvo bem. Não, ora e jejua que vai ter uma unção daquelas. Eu subo no altar, eu não consigo pregar, eu sinto que eu falo tanta coisa, mas não falo nada. Jejuma toda semana para você ver. Faz jejum toda semana. Eu não consigo ler a Bíblia que eu durmo. Mas você lê uns 5 versículos, você vai dormir mesmo. Lê um versículo e medita nele. A palavra não diz para meditar na palavra dia e noite, manter todo o tempo, né? Orando todo o tempo, sem cessar. Então, orar sem cessar é manter a sua mente em oração o tempo todo. Está trabalhando, está orando. Está no ônibus, está orando. Orar sem cessar é isso, não é você ficar lá, ai meu Deus, muito obrigada, ai Senhor, me ajuda em casa, assim não precisa ser assim. Mantenha oração no pensamento. E gratidão, primeiramente. Sempre começa a sua oração agradecendo a Deus pelo dia, por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, pela sua vida, por mais um dia que Ele te permitiu viver. Aí está aqui no versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Sabe quando o nosso próximo nos ofende? Quando levanta contra a nossa vida, quem nos justifica é Deus. Se nós estamos na palavra, se nós estamos orando, jejuando, é Deus que nos justifica. Calando também para Deus agir, né? Temos que estar calados para Deus agir. É o que eu falei, nós temos que fazer a nossa parte e deixar que Deus age, que Deus faz a dele. Quando nós fazemos de nós mesmos, a gente não dá chance para o Senhor fazer.
Por isso que a gente fica anos e anos sem receber aquela bênção que a gente tanto quer. Sabe por quê? É o que eu acabei de falar. A gente entrega para o Senhor e fica pegando de volta. Ah, Deus está demorando demais. Ah, vou fazer outra coisa. Aí ficou para trás, passou na frente de Deus. Nós passamos na frente de Deus o tempo todo. Porque nós não temos paciência de esperar. Tudo tem seu tempo. Por isso que nós temos que descansar. Às vezes você está com muito problema, cansado mesmo, mas não aguento mais esperar. Já orou? Já leu a palavra? Então dorme. Dormir faz bem também. Dorme. Mas sem medicamento, hein, irmãos? Sem remédios. Dormir para descansar. Às vezes o descanso é dormir. Às vezes está muito chateado com alguma coisa, não consegue resolver naquele momento, dorme. Aí Deus vai trabalhar naquela situação. Mas é assim que a gente tem que ir caminhando no dia a dia. Senão a gente não consegue. Quando eu estou com muito problema assim que eu não consigo resolver, porque não me pertence mais, é Deus que vai fazer. Não é minha parte mais, que eu já fiz a minha parte, já orei, já coloquei na mão do Senhor, eu durmo. Eu durmo e quando eu acordo eu vou fazer outra coisa. E assim que tem que ser no dia a dia. Vai fazer outra coisa. Tá com muito problema, vai sair com os amigos. Procura aquele amigo, sabe aquele amigo que vai desabafar e você confia nele? Aquele que vai te ajudar mesmo, não é aquele que vai te colocar para baixo, não. Liga e fala, ô amigo, amiga, estou precisando conversar. É só conversar, não é nem falar de problema não, estou precisando conversar. Aí você vai distrair com outras coisas e aquele problema vai ficar pequeno, sabe por quê? Porque você descansou, você foi fazer outras coisas. Às vezes a gente não entende o que a palavra diz, descansar. Orou, colocou na mão do Senhor, já está confiando. Já está confiando, porque você vai fazer outras coisas e já descansou. Vai bater papo com os amigos. Hoje em dia está tão difícil isso, você sair só para conversar, jogar a conversa fora, se alegrar. Se alegra na presença do Senhor. Às vezes o que seu amigo ou sua amiga vai falar, você vai voltar tão mais animado que aquele problema nem vai existir mais. Aí quando você menos esperar, a sua bênção está chegando. É porque você saiu daquele foco, eu quero. É assim que a gente fica. O eu quero. Deus, cadê? É que faz a gente não receber as nossas bênçãos. Então, quando você estiver dessa maneira, faz isso. Vai para o cinema, vai ver um filme, vai para o shopping, vai fazer qualquer coisa. Mas mantém firme na presença do Senhor. Amém? Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Então é Deus que nos justifica. Seja lá qual for a situação, fiquem firmes no Senhor. O 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus no início, morreu e ressuscitou, por isso estamos aqui livres. E aqui Ele ressuscitou e é nele que a nossa confiança está. É nele que a nossa confiança deve estar. Porque Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É Deus que intercede por você. Coloca nas mãos dEle, é Ele que intercede. Busque a presença do Espírito Santo. Sabe quando você está triste, você está desanimado? Busque a presença do Espírito Santo.
para te encher mais e mais. Seja cheio do Espírito Santo. Porque quando nós estamos tão para baixo, tão desanimados, é o Espírito Santo que nos consola. Então é Ele que vai trazer de volta toda a nossa, aquele ânimo, a coragem, a força. Vocês vão chegar aqui, vão querer fazer as coisas com amor, com zelo, e Deus vai se alegrar. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O que te separa do amor de Cristo? Será que todas essas coisas têm poder de nos separar do amor de Deus? É o que eu acabei de dizer, a gente fica perdido com tantas coisas, né? A angústia, a gente fica muito angustiado muitas das vezes, e a gente afasta de Deus, sim. A gente afasta do amor dele. Por isso, quando vem os levantes, né, que é a perseguição, a gente se prostra. Aí nos deparamos prostrados por isso, porque nós nos afastamos do amor de Deus. Por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor. Porque a tribulação, ela vem. A angústia também vem. A perseguição. O tempo todo somos perseguidos. Quando uma luta passa, vem outra. O que nós temos que entender é que o crente sem luta, alguma coisa de errado tem. A luta, ela vem. Só que nós não podemos ficar atribulados. Nós temos que estar firmes no Senhor. Aí por isso que a gente fica caminhando e aparentemente a gente está bem. Mas às vezes você está, nossa, eu estou firme no Senhor, mas está doendo. Está doendo, mas porque você está confiando no Senhor. Mas não precisa você ficar para baixo. Não precisa ficar dentro de casa. Eu não vou para a igreja mais não. Está difícil. Não precisa. Temos que perseverar. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas de todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se nós somos vencedores em Cristo Jesus, por que muitas das vezes reagimos como os fracos? Como os fracassados? Muitas das vezes a gente mesmo confessa coisas negativas. Deixamos que pessoas falam isso e a gente acredita que é verdade. No momento mais difícil da nossa vida, as pessoas perguntam, cadê seu Deus? Muitos perguntam, aqueles da nossa família que não vêm para a igreja, eles perguntam, você vai para a igreja e você fica desse jeito? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então levante a cabeça. Levante a cabeça e olhe para a palavra do Senhor. Comece a olhar para o alto. De onde vem nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Não deixe que as pessoas nos acusem, não deixe que as pessoas falem que nós não estamos conseguindo, porque nós servimos um Deus vivo e poderoso. Nós temos que dar testemunhos. Testemunho do Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus poderoso. Que testemunho nós temos dado lá fora? Porque aqui dentro é tão fácil, a gente vem, trabalha, faz a obra de Deus, vai para a nossa casa, a gente vem, ouve a palavra, vai embora, e lá fora? Servir a Deus lá fora é muito difícil, mas é lá fora que tem que ser. Porque aqui é 3 horinhas,
É 3 horinhas aqui reunidos. Aqui é uma casa de oração. Estamos aqui para reunir em oração, em adoração a Deus. Porque a real é lá fora. Como que a gente se comporta lá fora? Lá fora que é difícil. Não é que nós temos que fingir, viver de aparência, não. Não é a gente viver de aparência fingindo que está tudo bem, não. Não é isso. Não é fingir que está tudo bem. Quando nós estamos na palavra, orando e jejuando, a gente vai perseverar sim. Ainda que venham as coisas, as lutas, as perseguições, mas nós estamos firmes no Senhor. Porque a pessoa confunde, está aqui com muito problema, sobe aqui para pregar, só Deus sabe como a pessoa está, porque é ser humano. A pessoa sobe aqui para louvar, é ser humano. A pessoa não está vivendo de aparência. Nossa, ela está passando por tanta coisa e está lá. Não é fingimento não, é o Espírito Santo que está nela. É o Espírito Santo que ela tem, que mantém ela firme. Porque ela está sofrendo, mas ela tem um Deus vivo e poderoso que a sustenta. Se você está aí sentado, você não está fingindo que está tudo bem quando você está louvando, adorando a Deus, não. Você está confiando nele, porque é dele que vai vir seu socorro. Então, a gente tem que entender isso. Nós não vivemos de aparência, nós não devemos viver de aparência. Tem que ser real, sim. Tá difícil, mas eu louvo. Tá difícil, mas eu tô de pé. Porque Deus não trabalha com caído, Deus trabalha com quem está de pé para guerrear. Tem como um soldado ir para a guerra sentado? Não. Tem o nosso momento mesmo de fraqueza. Nós somos ser humano. Quando o profeta Elias, matou aquele monte de profeta de Baal, e logo ele se prostrou, é porque é cansaço físico. Nós sentimos isso também, cansaço físico e espiritual. Ele desgastou, é o desgaste que a gente tem hoje em dia, esse desgaste. É esse desgaste que nos faz parar, ou querer parar, né? Muitos param mesmo. Tem muita gente que você vê, nossa, fulano era tão usado por Deus, hoje nem para a igreja mais vai. Sabe por quê? Porque deu ouvido o desânimo. Ah, não, estou desanimado, não vou para a igreja mais não. Mas o profeta Elias, ele sentiu isso, esse cansaço. Aí quando Deus falou, come, porque quando a gente está doente, o que a gente faz? É parar de comer. Então, quando nós desanimamos, a gente para também de alimentar da Bíblia. A gente para de alimentar da oração. A gente também passa pelo que o profeta Elias passou. Por isso não devemos olhar a situação. Nós temos que olhar para o alto. Porque em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque estou certo, eu já li isso aqui. O 39. Nem a altura, nem a profundidade. Não, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar de Deus. Que vocês saiam daqui hoje, certo, que vocês são mais que vencedores, que nós somos mais que vencedores. Como eu disse, é lá fora, que é a nossa luta diária, é lá fora.
Então, fique firmes. Não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não devemos brincar de ser crente lá fora. Porque se nós ficarmos brincando, a gente vai ficar desanimado mesmo. Porque aqui a gente louva, adora, ouve a palavra, mas lá fora a gente não coloca isso em prática, o dia a dia. Nós devemos colocar em prática. O nosso dia a dia é lá fora que nós devemos praticar, no local de trabalho, em família, onde for que a gente estiver. Temos que manter firme como a gente faz aqui dentro. O que eu estou falando aqui hoje, eu tenho que praticar lá fora. Senão, o que vai acontecer se eu vim aqui falar para vocês da palavra e não praticar lá fora? O que vai adiantar? Então, que nós entendemos isso. Deus, Ele está pronto para nos ouvir a qualquer momento. Coloca diante do Senhor. O que te afasta de Deus? O que te afasta do Senhor? Qual é a situação que você está vivendo hoje que te tira da presença de Deus, que te faz desanimar? Cada um de nós tem uma situação diária, todos os dias. Quando nós passamos uma semana sem uma situação difícil, aí você já fica preocupado, né? Quem é assim? Nó, Deus, está tudo bem, o que está acontecendo? Porque é uma coisa atrás da outra, as aflições da vida é assim. Por isso, o momento que tiver tudo bem, aproveita. Aproveita cada instante, porque quando vir as situações difíceis, você vai focar mesmo na busca mesmo e não aceitar, porque ela vai passar. Não tem situação que dura para sempre, é passageira. O deserto, ele não foi feito para morar. Aquelas pessoas ficaram 40 anos no deserto, foi porque murmuraram. Era para atravessar, mas de tanta murmuração, reclamações, hoje em dia nós fazemos isso. Nós reclamamos, nós culpamos o outro das nossas coisas, nós falamos que o outro não está fazendo e nós também não estamos fazendo. Nós perguntamos por que o irmão não vem para a igreja, nós também não estamos fazendo nada. Nós também reclamamos o tempo todo. Nós temos que entender o seguinte: quanto mais a gente murmurar, mais a gente vai afastar do Senhor. Então, você que gosta muito de reclamar das coisas, pede Deus para tirar de você. Deus, tira isso de mim. Por que eu estou vendo tanto problema na outra pessoa? Por que eu estou vendo tanto defeito na outra pessoa? Jesus, tira de mim. Por que eu vejo tanto erro nas outras pessoas? Como eu estou, Jesus? Sabe por quê? Eu já tive muitas pessoas que eu conheço que quando elas começaram a reclamar muito na igreja, sabe o que aconteceu? Saiu da igreja. Porque quando nós reclamamos muito, a gente não fica. A gente sai do foco. Então, você começou a reclamar muito na igreja dos seus colegas de equipe, cuidado. Porque você já está afastando da presença de Deus. Você já não está conseguindo muito estar focado no Senhor, não. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não tem tempo para olhar a vida do irmão. Então, toma cuidado. Faz sua parte. Seu irmão não está fazendo, não? Faz sua parte. Estou escalado hoje, mas tem que ser hoje. Uai, tem que ser hoje. Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça. Obedeça aquilo que foi ordenado. Faz com amor.
Aí você vai prosperar em todas as áreas de sua vida. Pode estar certo disso. Aí aquelas pessoas ficaram 40 anos no deserto reclamando, muitos nem conseguiram chegar na terra prometida. Ficaram pelo caminho. Quando Deus falou para Moisés lá falar a rocha, ele tocou na rocha. Sabe por quê? Ele estava tão atribulado com aquele povo reclamando que ele nem ouviu a voz de Deus. Ele tocou na rocha, mas era para falar a rocha. Então, ele também era ser humano. Ele foi escolhido por Deus para guiar aquele povo, mas ele era ser humano. Então nós somos assim hoje. Às vezes Deus dá uma ordem para a gente faz outra coisa. Por quê? É mais fácil. É mais fácil fazer de nós, mas sabe o que acontece? A gente não recebe do Senhor as coisas que a gente precisa. Fazemos do nosso jeito. Por isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Busque o poder de Deus. É o que eu falei, se oramos, jejuamos e lê a palavra diariamente, o poder de Deus vai estar sobre a tua vida. Quando vocês subirem aqui para falar da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo vai manifestar sobre toda a igreja. Toda a igreja vai receber aquilo que você encheu, aquilo que você buscou para ter. O poder do Espírito Santo, ele vem quando a gente busca diariamente, tem que esforçar. Não basta só ter o Espírito Santo, não, tem que buscar o poder dele. Aí você vai subir aqui, Deus vai fazer o sobrenatural através da sua vida. Entende que não é você. Devemos entender que não é eu, é Deus. É o Espírito Santo. É o que eu falei, você pode estar aqui ferido, machucado, cheio de tristeza, mas quando você sobe aqui, o Espírito Santo que vai falar. Não é nós. Porque o dia que for nós, é melhor a gente ir ensinar lá nas escolas. É melhor ir dar aula. Porque aqui é o poder de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos colocar diante do Senhor. Coloca diante do Senhor as suas necessidades.